Vamos a comenzar. El día de hoy tenemos la segunda conferencia magistral del ciclo de conferencias del posgrado en Psicología Social correspondientes al trimestre 20O. Cada trimestre armamos un ciclo de conferencias y esta es la segunda de este trimestre. Estamos muy contentos con la presencia del doctor Natanael Reyes Bonfim y la doctora Tiara Ribeiro Mendoza. Ellos van a hablarnos sobre un tema muy importante. Yo lo único que hago el día de hoy es darles la bienvenida a esta conferencia y le doy la palabra a la doctora Marta de Alba, que conoce las trayectorias de los doctores y que hará una presentación antes de que ellos inicien. Por favor, Marta. Sí, bueno, antes que nada decir que estoy muy feliz y me siento muy honrada de tener con nosotros al doctor Natanael Reyes, porque, bueno, hemos tenido ya una colaboración desde hace algunos años y también a la doctora Tiara. Y bueno, me congratulo de que podamos seguir teniendo estos intercambios y entre nuestros posgrados y nuestras universidades, sobre todo a través de nuestro convenio, ¿sí? Bueno, bienvenidos. Voy a presentar primero al doctor Natanael Reyes Bonfim, quien es profesor investigador de la Universidad Estatal de Bahía, en el Departamento de Educación. Él tiene una trayectoria académica de formación muy interesante. Hizo su postdoctorado en Educación Geográfica en la Universidad de París I, en Francia. El doctorado en Educación por la Universidad de Quebec, en Montreal. Tiene la maestría en Educación en la Universidad Federal de Bahía. Es especialista en Geografía Física por la Universidad de Western Paraná, en el Unicentro. Bueno, tiene una larga trayectoria, sobre todo en educación y estudios territoriales, ¿no? Participa en distintos posgrados sobre educación, tecnología y estudios territoriales en la Universidad del Estado de Bahía. Y no sé si ha actuado también como secretario de Relaciones Internacionales en su universidad. Dirige el grupo de investigación interdisciplinario en representaciones, educación y sustentabilidad. Es fundador de la Red Latinoamericana de Investigaciones sobre Educación en el Campo, la Ciudad y Movimientos Sociales. Y bueno, pues tiene una trayectoria muy interesante. Y la doctora Tiara Ribeiro Mendoza es profesora en diversas instituciones de educación superior en Brasil. Tiene el doctorado en Educación Contemporánea por la Universidad Estadual de Bahía, la maestría en Familia en la Sociedad Contemporánea por la Universidad Católica de El Salvador, es licenciada en Psicología por la Universidad Tiradentes. Sus temas de investigación giran en torno a género, familia, trabajo, educación, desarrollo humano y representaciones sociales. Bueno, pues sin más preámbulo, les dejo la palabra para que nos hagan su presentación. Boa tarde a todos, buenas tardes. Me gustaría hablar espanhol, pero não hablo muito espanhol. Eu vou falar em português, porém despacito para que os outros compreendam. Primeiro, agradecer à professora a doutora Marta Alba pelo convite, né, para esta conferência, que me preza muito. Também aqui saudar a professora doutora Angélica, que é coordenadora do programa de pós-graduação em Psicologia Social da universidade.
saudar a todos e a todas que fazem parte desse programa, ao mesmo tempo saudar a minha colega, professora doutora Tiara Ribeiro, que foi minha orientanda no doutorado em educação e hoje compartilha comigo dessa conferência. Quero também saudar aqui a nossa colega e membro do grupo interdisciplinar de pesquisa em representações, educação e interdisciplinaridade, que é Camila, nos ajudar no processo aqui de tradução, caso seja necessário. Como ela faz parte do grupo e também latino-americana, e já nos tem dado, assim, uma contribuição muito grande. Então, eu espero que Camila possa fazer aí um pouco, né? Eu vou falar um pouco e também dar espaço para que Camila possa fazer uma tradução não simultânea, mas dentro da medida do possível e também que não tome muito tempo. Buenas tardes a todas, a todos los compañeros. El profesor les agradece a todos por la presentación del día de hoy, por estar aquí presentes, a Marta por el trabajo que ya vienen haciendo juntos, a Tiara por el trabajo que ya presentan, y yo estaré aquí realizando la traducción en la medida de lo posible para que la información que el profesor Natanael va a pasar quede clara para todos. Eu passo a palavra para a Tiara, para fazer os seus primeiros pronunciamentos. Em seguida, vou apresentar o plano, é um plano simples e pontual, em torno das nossas pesquisas dentro do grupo, e Tiara também vai fazer de forma pontual, falar um pouco sobre as representações sociais, o papel dessa teoria e método das representações sociais dentro da psicologia social e também no campo da educação, e como esses dois campos, de forma interligados, eles contribuem para as nossas pesquisas dentro do GIPS. Olá, saúdo a todos e a todas. A professora Marta Alba, a professora Angélica, a Camila, que vai estar nos dando esse suporte, a professora Natanael, que é uma inspiração para mim nessa minha trajetória acadêmica. A gente já está junto aí há um bom tempo, e foi com ele que eu tive a oportunidade de enfim, concluir meu doutorado. Ele foi meu orientador. Então, hoje é um dia muito especial por estar aqui com ele, né, compartilhando esse momento de troca tão frutífero, não é? Então, eu desejo a todos um excelente evento e vamos dar início, então. Professor Natanael. Doctor, su micrófono, por favor. Já abri o microfone, eu espero que todos estejam visualizando. Ok? Sí, muy bien, muy bien. A nossa apresentação, ela é uma apresentação simples, mas que traz para este grupo algumas provocações importantes, no sentido de a gente poder discutir sobre as pesquisas no grupo, no nosso grupo de pesquisa. Basicamente, em primeiro momento, eu vou apresentar um pouco do nosso cenário, como é que o GIPRES foi criado e as nossas pesquisas. Em seguida, eu vou passar para a Tiara, que vai falar um pouco sobre a psicologia social e educação, e a base, né, dos elementos que fazem parte desses dois campos para as nossas pesquisas. Em seguida, falar um pouco sobre 4 a 6 pesquisas que são, vamos dizer assim, mais significativas para o nosso grupo, dentro de um período aí de 15 anos de pesquisas
com essa temática. E, por fim, a gente vai apresentar um pouco das nossas publicações e encerrar esse primeiro momento, dando espaço para os questionamentos que vocês tiverem em relação ao que nós vamos apresentar. O GIPRES, que é um grupo que tem 2 objetivos. O primeiro é ampliar a nossa participação dentro do Departamento de Educação, porque, trabalhando com representações sociais, nós só temos na Bahia 2 grandes grupos de pesquisas. O que eu coordeno, né, que é o GIPRES, e o que a professora Lourdes Ornelas coordena. Em todo o Brasil, a gente vai observar que são poucos os grupos que trabalham com esses 2 campos. Eu falo a psicologia social e a educação, quer dizer, dentro dessa perspectiva da interdisciplinaridade, com temáticas que tragam elementos da teoria das representações sociais para o campo da educação. E como eu também sou professor num programa de pós-graduação em Educação e Contemporaneidade, todos os trabalhos de pesquisas, eles são voltados para a contribuição na perspectiva de ascender esse programa. O nosso segundo objetivo é discutir as pesquisas e a sistematização do conhecimento sobre a teoria e método das representações sociais e espaciais. Então, a gente não trabalha somente com as RS, a gente trabalha também com as representações espaciais aplicadas à educação dentro de uma perspectiva interdisciplinar. São 2 grandes linhas de investigação. A primeira linha, nós trabalhamos com a educação, o território e a sustentabilidade, e dentro dessa linha o objetivo é estudar os fenômenos sociais e como é que eles estão articulados com a educação, o território e a sustentabilidade. Então, se convertem em objetos que são representados socialmente e como isso atua dentro de diversas funções dentro das RS, como a função cognitiva, a identitária, a justificativa e aquelas que guiam ou orientam práticas sociais. Já a nossa segunda linha, das representações socioespaciais, processos formativos e práticas pedagógicas inovadoras, nós temos um objetivo que é analisar como é que essas representações se traduzem em imagens, tanto materiais e cognitivas, e como é que isso se articula na vida cotidiana dos sujeitos. Então, a gente busca aprender pistas nessas representações e como essas pistas podem orientar tanto o processo formativo dos sujeitos e também como é que pode orientar as práticas que nós chamamos de práticas socioeducativas ou práticas pedagógicas inovadoras. E aí existe um diferencial, porque nós trabalhamos tanto com espaços escolares, que nós chamamos de espaços formais, e também de espaços não formais ou espaços não escolares. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser que eu pare, Camila pode, em algum momento, aí fazer um pequeno resumo. Dentro da cronologia do GIPRES, ou dentro de uma espécie de linha do tempo, nós começamos um trabalho em 2002, então nós estamos em 2021. O GIPRES, enquanto grupo de pesquisa, se consolida em torno aí de 20 anos. Então, é um grupo, eu diria, bastante consolidado, né, com pesquisas e com publicações e com cooperações, não só cooperações técnicas, mas cooperações científicas com outras universidades, tanto da Europa como da América Latina. Então, na primeira linha, em 2004, 2002, 2004, nós trabalhamos com as representações simbólicas do espaço urbano. Então, era um grupo que trabalhava ainda com o campo da geografia, que é a minha formação básica. De 2004 a 2008, um projeto contemplado pela CAPES, e a CAPES é um dos nossos órgãos de fomento, de financiamento de pesquisa, assim como a FAPESB, que é um
um órgão de financiamento estadual de pesquisa. Nós trabalhamos com espaço e identidade. Já a partir de 2008 até agora, ou atualmente, nós temos alguns projetos financiados pelo Conselho Nacional de Pesquisa, que é um outro órgão de fomento federal, e nós temos dois grandes projetos que nós estamos chamando de projetos guarda-chuva: representações sociais do espaço e obstáculo na aprendizagem e identidade, e representações sociais de jovens no subúrbio ferroviário de Salvador, com alguns aportes que são definidos aí para as práticas socioeducativas e formação dos sujeitos. E essa é uma apresentação que eu faço, se Camila puder fazer um pequeno resumo, para que vocês tenham um entendimento do que é o cenário do grupo interdisciplinar de pesquisa em representações, educação e sustentabilidade. Depois eu passo a palavra para a doutora Tiara. Claro que sí, profesor. Entonces, el grupo GRIPIS en español sería la traducción, es un grupo de investigación interdisciplinar sobre representaciones y educación sustentable. La presentación que el profesor trae priorizando las investigaciones que se han hecho a través del momento en que el grupo surge, ¿no? Que sale. El grupo tiene dos objetivos, uno que es ampliar la participación del Departamento de Educación dentro de la universidad, ya que son pocos los grupos que trabajan con este tema, ¿no? de integrar la psicología social con la educación, y traer justamente esos temas innovadores de representaciones sociales como se están dando tanto en los espacios privados como en los espacios de educación, como en los espacios públicos, como en las comunidades. Tienen dos líneas de investigación. La primera línea, que está basada en la educación, territorio y sustentabilidad, que estudia los fenómenos sociales entrelazados en relaciones educacionales y territorios y la sustentabilidad. Y la segunda línea de investigación, que habla de las representaciones sociales y los procesos formativos y prácticas pedagógicas innovadoras. Esta segunda línea de investigación se hace en espacios tanto formales, como es la universidad y la escuela, como en espacios no formales, como son los espacios públicos, las comunidades, los barrios. El grupo tiene 20 años de actuación en general, está funcionando desde 2002. En el 2002 al 2004 tuvieron el tema central de investigación, fueron las representaciones simbólicas del espacio urbano. En el 2004 a 2008 ya se cambió el foco, se dirigió más hacia el espacio e identidad. Y en el 2008 hasta ahora, el grupo viene trabajando con las representaciones sociales del espacio y las prácticas representativas. Entonces, es más o menos, el profesor está mostrando aquí también las investigaciones que los alumnos y el grupo de investigación han hecho hasta ahora en toda esta trayectoria. Vale, profesor, ahora sí es... Obrigado, Camila. Passo a palavra para a professora doutora Tiara. Pronto, agradeço, professor Natanael, Camila, pela tradução. E eu vou dar continuidade aprofundando acerca da teoria das representações sociais, que é a teoria privilegiada no GIPRES, né? A teoria que a gente utiliza como aporte nas diferentes pesquisas desenvolvidas no GIPRES. Mais adiante, nós vamos falar um pouco sobre essas diversas pesquisas. E a ideia inicial é de que a teoria das representações sociais, ela está no âmago da psicologia social. Então, quando nós falamos em representação social, nós falamos de grupos. É claro que no discurso, às vezes, a gente escorrega e fala de sujeitos, mas, na verdade, a gente está querendo sempre contemplar o grupo. Então, por uma dificuldade conceitual, eu vou trazer para nós aqui, né, para a gente, algumas considerações, algumas definições, algumas conceituações, para que a gente chegue
finalmente, num consenso com relação a conceituar ou definir as representações sociais. Tá? Então, outro esclarecimento importante é que, além da Moscovici, em 1961, nós temos também as teorias ditas complementares, que são contribuições posteriores, trazidas aí por outros teóricos, e a gente vai falar um pouco sobre isso também, e no sentido de complementar aquilo que é trazido por Moscovici. Então, a princípio, apenas a teoria das representações sociais, geral, precisa de um complemento, né, a partir de teorias ou de abordagens mais específicas. E aí vamos falar um pouco onde entram essas teorias complementares daqui a pouco. Então, como eu disse, a teoria das representações sociais, ela é proposta por Moscovici, quando ele busca entender quais são as ideias, ou de que forma a psicanálise é interpretada pelos grupos, né, pelos diferentes grupos. Então, Moscovici vai nos trazer que o senso comum ele vai se apropriar desse objeto, ou desse fenômeno inicial, que é a psicanálise, de formas diferentes. Então, ele vai entender, por exemplo, ele vai perceber, por exemplo, que comunistas e católicos vão perceber a psicanálise de formas diferentes, e ele vai tentar entender por que isso acontece. Então, a priori, as representações, elas se diferenciam de um grupo para outro, né? E é justamente isso que as representações sociais busca aprofundar. Então, a priori, busca, né, a representação social enquanto teoria, entender como o senso comum se apropria de um determinado conhecimento. Então, nós sabemos que os diferentes grupos, no cotidiano, eles buscam entender a realidade. Só que esse entendimento não é feito de forma única. A depender do lugar onde nós estamos, da nossa posição social, essa apropriação da realidade vai se dar de modo diferente. Então, por exemplo, professores e alunos vão ter interpretações ou representações diferentes do que vem a ser, por exemplo, a educação à distância, que nós estamos presenciando, inclusive, agora, nesse momento da pandemia. Né? Então, se a gente for buscar saber de professores e de alunos, essas representações vão ser diferentes. E de que forma isso se dá de modo diferente pelo fato de uma pessoa fazer parte de um grupo diferente dos outros. Tá? Então, essas seriam as ideias iniciais. O Flaman e o Rouquet, eles vão buscar outras contribuições no sentido de nomear ou de tentarmos entender aí o que seriam as representações sociais. Então, a princípio, existe a ideia de que elas são formações cognitivas, e enquanto formações cognitivas, elas perpassam o pensamento, a percepção da realidade, né? E essas formações, elas são construídas socialmente. Então, para além de um entendimento psicológico, a proposta é que nós abordemos o conhecimento construído no senso comum a partir de um referencial sociológico, já que vai depender de todo um componente histórico e de todo um componente relacionado ao posicionamento onde o grupo se encontra, por exemplo, professores e alunos. Então, esse entendimento ele vai se dar a partir sempre de comparações, né? Onde a gente tenta entender e problematizar em que momento essas representações se aproximam e em quais momentos essas representações elas se distanciam. Então, não se trata de dizer que determinadas representações estão corretas ou que determinadas representações estão equivocadas. Nos basta entender que elas são diferentes e tentarmos entender aí no percurso dos sujeitos como é que se construiu essas representações, como é que essas representações foram construídas. Então, de maneira geral, nós podemos definir, ainda a partir de Flaman e Rouquet, as representações como uma maneira de ver um aspecto do mundo, não é? Porque, a priori, nós sentimos necessidade de apreender o contexto que nos rodeia. Então, mesmo quando nós falamos, por exemplo, de um domínio da ciência, as pessoas, os grupos, eles buscam entender isso. Então, por exemplo, quando falamos de vacina contra o coronavírus, ou para combater o coronavírus, mesmo que o senso comum não tenha um entendimento, vamos dizer assim, reificado, aquele conhecimento
pautado na ciência, mas todo mundo tem uma opinião. É engraçado perceber que as pessoas nem têm um fundamento consistente para falar sobre as coisas, mas as pessoas opinam, os grupos têm uma opinião sobre os diferentes fenômenos. E a representação social vai buscar justamente esse compartilhamento no grupo, esse compartilhamento que se dá nos diferentes grupos. Então, essas representações, o interessante é que elas se convergem em julgamentos, em valores, né? Então, elas compreendem essas diferentes noções cognitivas, não é? E, consequentemente, elas vão direcionar as pessoas para atitudes. Então, a partir do momento em que eu represento um determinado objeto, essa representação vai me direcionar a uma determinada atitude. Então, nós teríamos, inclusive, na psicologia, aquela tríade onde nós falamos que pensamento se converte em ação, se converte em comportamento. Então, podemos fazer um paralelo nos grupos também. A partir do momento, ou a partir da forma como um grupo entende um determinado objeto, isso vai direcionar as atitudes desse grupo, as crenças desse grupo com relação a um determinado objeto. Então, eu falei para vocês que a gente traria uma definição consensual, né? E essa definição é trazida aí pela Jodelet, quando ela diz que as representações sociais seriam aí uma forma de conhecimento socialmente elaborada. Então, a priori, esse conhecimento não é trazido de fora, ele é apropriado pelo grupo, né? O grupo observa aquele determinado fenômeno e ele se apropria daquele fenômeno e é partilhado. Então, nós temos formas de comunicação no grupo e essas formas de comunicação permitem que esse conhecimento seja difundido, seja ventilado naquele determinado grupo. O objetivo desse conhecimento é orientar a prática, a vida prática, né? E concorre aí para a construção de uma realidade comum a um conjunto social. Então, isso conferiria aí às pessoas justamente esse componente identitário. A partir do momento em que o grupo compartilha uma determinada representação, isso confere ao grupo uma determinada identidade. E aí a gente já entra nas funções das representações sociais, onde elas teriam utilidades, né, vamos dizer assim, diferentes para as pessoas e para os grupos. Então, a priori, quando falamos da função do saber, ou relacionada ao saber, nós teríamos que as representações sociais, elas permitem compreender e explicar, ao mesmo tempo em que permite também construir uma determinada realidade. Então, é justamente o componente cognitivo, saber sobre a realidade. A função orientadora, ela está direcionada aí a como essas representações vão guiar o comportamento daquele grupo, né? E vão orientar as práticas sociais. Então, foi, por exemplo, o objetivo da minha tese de doutorado. E aí eu falo disso mais adiante. Com relação à função identitária, eu trouxe logo no início desse slide que as representações sociais conferem às pessoas que fazem parte de um grupo e ao grupo em si uma determinada identidade, de modo que é possível perceber diferenças entre esses grupos, justamente porque as representações elas são ventiladas nesse grupo. E, por último, a função justificatória, que seria o quê? Permitir que, uma vez construídas essas representações, as pessoas possam ser capazes de tomar posição, de assumir uma opinião, assumir um lugar, né, diante de um determinado conhecimento. Por exemplo, quando Jodelet chega à conclusão de que os católicos tinham ali uma construção diferente, não é, dos comunistas a respeito da psicanálise, eram posicionamentos diferentes, e esses posicionamentos eram justificados justamente pelas diferenças encontradas com relação às representações construídas pelos diferentes grupos. Pode passar, professor. E aí, eu disse para vocês no início da apresentação que as representações sociais, elas são complementadas por diferentes teorias, que a gente chama de teorias complementares. Uma dessas teorias complementares seria justamente o enfoque estrutural. Esse enfoque estrutural é uma colaboração após, não é, o surgimento da teoria pelo Moscovici,
e é uma contribuição que diz respeito, como o próprio nome sugere, à estrutura das representações sociais. Então, não basta saber que os grupos constroem representações diferentes. É interessante saber como essas representações se estruturam. Então, o que vai permitir que uma representação ela perpetue no decorrer do tempo, por exemplo? É justamente essa ideia de que as representações elas vão possuir, não é, um elemento que o Abric denominou de central. Esse elemento central, ele já nos remete à ideia de que ele é mais consistente, né? De que ele é mais rígido, de que ele é mais resistente à passagem do tempo. Então, o sistema central de uma representação é justamente aquele sistema, aquele conjunto de significados, que é aquela organização da representação que faz com que ela, que garanta a ela essa perpetuação no decorrer do tempo. Então, por exemplo, o sistema central, ele vai ter algumas características, que seria, por exemplo, ele é ligado à memória coletiva, ele é ligado à história do grupo, ele é mais estável, ele é mais coerente, mais rígido, mais resistente à mudança. Já o sistema periférico já seriam adaptações, né? E vão ocorrer aqui algumas diferenciações com relação a essa estruturação. A Camila, se quiser fazer alguma consideração com relação ao que foi dito até agora, não sei se fica... Sí, yo creo que valdría la pena, para a gente já valdría la concluir. pena hacer un resumen de lo que va hasta aquí, para que no nos perdamos demasiado. Para a gente já concluir. Vale, bueno, voy a hacer un resumen bastante cosa, pero bueno, intentar aquí. Bueno, mi nombre. Bueno, aquí habla sobre la psicología social y la educación. Dice que la idea de la teoría de las representaciones sociales está vinculada a la psicología en el sentido, más en el sentido de hablar del grupo y del propio, no tanto del sujeto como individuo, sino el sujeto dentro de un grupo. Para la psicología social y educación, dentro de las representaciones sociales, necesitan otras teorías que son las teorías complementarias, que son contribuciones exteriores que complementan la teoría de las representaciones sociales. La teoría de las representaciones sociales fue hablada por Jodelet, en el cual él busca entender cómo el sexo común se apropia de determinado conocimiento, en el cual depende del lugar, de la clase social, del territorio, en el que está cada individuo, para así conseguir dar una representación e identificar un grupo específico. También ella trae algunos autores, otros autores que también investigan sobre la representación social, que es Flatman y Rocket, que son formaciones que hablan sobre las formaciones cognitivas construidas socialmente que obedecen a dos principios generales y distintos. El primero es la necesidad de una referencia social, ¿no? Que el sujeto necesita tener una referencia social, y la necesidad de comparaciones para que se haga un estudio de grupo. Las representaciones sociales como una forma de ver y entender el mundo. Aquí ella trae el ejemplo de lo que está pasando actualmente con la pandemia, como es el caso del coronavirus, donde cada país o cada grupo social tiene sus diferentes teorías. Lo que hacen las representaciones sociales es simplemente coger cada teoría que se forma en cada grupo y ver cuál de ellas se repetiría o cuál de ellas se fortalece para así dar un significado, ¿no?, de representación social dentro de esos grupos generales. A ver, ¿qué otra cosa? Es necesario para las representaciones sociales, que exista la representación social dentro de la psicología, que eso esté asociada a determinados, que se convierta en valores y se convierta en acciones y creencias que van a ser fijas para así dar una identidad y un significado a este grupo. De nuevo ya retorna a lo que vuelve a hablar sobre la teoría de Jodelet, como de representaciones sociales, como un conocimiento elaborado que se apropia del grupo y orienta a las realidades en común para darle una identidad específica.
Dice que para que funcione para que funcione la representación social, es necesario que exista un saber, una guía y una identidad y una justificación. La justificación es una forma en que el grupo se construye a través de una creencia en el cual se representa una persona, y a partir de eso puede haber una posición, ¿no? Puede haber una posición para justificar determinado conducta o determinado representación del grupo. Entonces ahí ella después retoma a las teorías complementarias de la representación social, que son enfoques que le van a dar una estructura mayor a las representaciones sociales. Y creo que es esa, y coloca esta psicología social como la forma de eso, ese núcleo de sistema periférico que hasta ahí quedaste, de los sistemas periféricos, que es un elemento central en la organización de una representación que garantiza la continuación dentro del grupo. Entonces, en resumen, es necesario para que haya una representación social, es necesario que un grupo genere tanto valores, creencias y acciones que sean justificables, ¿no? Para que de eso se genere una representación social, o sea, que dé una identidad a determinado grupo. Vale, creo que es eso. Certo, Thay? Pode continuar. Camila, Com Camila. Desculpa, inclusive, por eu ter, assim, caprichado aí no conteúdo, né? Muita coisa para você traduzir. Enfim, a gente já está chegando ao fim, esses últimos slides eu falo sobre como nós podemos, então, transmutar um fenômeno social em um objeto de pesquisa. Então, a priori, nós temos que os diferentes fenômenos nos diferentes campos do saber, inclusive a educação, podem ser convertidos aí num objeto de investigação, né? E a gente está dizendo que ele pode passar do universo consensual, que é o senso comum, para um saber científico. Quando nós falamos dessa conversão, nós vamos precisar sempre identificar de qual grupo nós queremos apreender essas representações sobre um determinado objeto, não é? E aí nós vamos ali enunciar esse objeto da representação, qual é o fenômeno que nós vamos pesquisar, definir quem são os sujeitos, qual é a amostra dessa pesquisa, descrever qual é o contexto histórico, já que consideramos que as representações têm essa vertente histórica, e definir também como a pesquisa será conduzida. Então, uma vez privilegiado, ou uma vez definido o objeto, os objetivos, nós vamos em busca agora de quais teorias complementares podem dar conta do atingimento desses objetivos. E aí que seriam justamente aquelas teorias complementares que eu falo para vocês anteriormente, que seria a processual, a societal e a estrutural, né? Então, uma vez identificados os objetivos, nós vamos em busca de quais teorias podem dar suporte para o atingimento desses objetivos. Eu trago para vocês também duas proposições aqui que estão complementadas aí na teoria, que estão contempladas na teoria, que seriam a ancoragem e a objetivação. Então, ancoragem e objetivação são dois conceitos que nos levam a pensar que, quando uma representação é construída, ela é construída a partir de alguma ideia anterior. Então, a objetivação seria justamente esse intuito, né, de tornar familiar algo que é desconhecido a priori pelo grupo. Então, em quais outros conhecimentos o grupo vai buscar informação, né, para construir essa determinada representação. Então, a objetivação, ela se relaciona à forma como os elementos de uma representação se organizam, né? E isso tem todo um percurso para que isso seja feito, até que a gente chegue na última fase da objetivação, que é a naturalização, ou seja, quando aquela representação foi construída, e agora nós vamos passar para a ancoragem, que seria o momento posterior, né? A ancoragem já seria ali o fato de que tudo que a gente pensa sobre alguma coisa tem algum embasamento numa realidade.
né, numa realidade anterior. Então, percebam que a objetivação e a ancoragem são dois fenômenos, não é, duas situações que se retroalimentam. Eu torno algo material, algo sólido, e, ao mesmo tempo, eu vou construir novas representações a partir dessa ideia que já está objetificada. Né? Eu vou ancorar nessas ideias que já estão objetificadas. E, com relação às estratégias metodológicas, essas estratégias metodológicas, como eu disse anteriormente, elas sempre vão ser buscadas a partir dos interesses do pesquisador. Então, a depender dos objetivos da pesquisa, eu vou buscar quais são quais são as teorias que vão permear a construção dessa pesquisa. E a gente fala que isso sempre se dá a partir de trocas, claro, com o orientador, buscando entender qual teoria pode dar suporte. Então, nós partimos aqui para a elaboração conceitual do fenômeno, conceituar esse fenômeno, entender que fenômeno é esse, justificar a importância, por que é importante estudar determinado fenômeno. Eu lembro que Natanael, por exemplo, falava sobre, será que tudo pode ser estudado a partir das representações sociais? Então, se eu for tentar saber, por exemplo, qual é a representação acerca do alface, por um determinado grupo de agricultores, qual o nível de importância que isso tem para que eu justifique uma pesquisa sobre esse assunto? Então, após isso, nós escolhemos os instrumentos teóricos que vão poder dar conta dessa pesquisa, a definição dos métodos e das técnicas que nós vamos coletar os dados, né, esses dados empíricos, e, posteriormente, a análise desses dados. Por último, nós temos que as representações sociais, elas não vão privilegiar um único método de pesquisa. Não existe um método específico privilegiado, mas nós teremos aqui indicações de quais métodos são mais cabíveis, a depender do tipo de objetivo que a pesquisa tenha. Então, a priori, simplificando, nós poderíamos ter que, para a perspectiva qualitativa, a teoria processual seria mais indicada. Quando nós falamos dos métodos quantitativos, a societal seria mais indicada. E quando falamos dos métodos experimentais, a teoria estrutural seria mais indicada. Né? E aí, para entendermos quais são os elementos centrais, os elementos periféricos dessa determinada representação. E aí, finalizando, eu trago agora nós trazemos uma reflexão para o contexto da educação, onde a ideia inicial é que essa aplicação das representações sociais no contexto da educação se dê a partir da ideia de que as representações sociais podem se dar como um importante mediador nos processos de construção da educação, não é? Numa pesquisa educacional, nós teremos sempre que a história de uma escola, de um grupo de alunos, de um grupo de professores, vai ser carregada de sentidos, onde nós precisamos conhecer essa história. E o sentido que os sujeitos atribuem aos objetos está carregado também com esses elementos históricos. A racionalidade científica é uma das possibilidades de compreender o objeto, e jamais a única possibilidade. Então, a representação social ela faz uma inversão. Ao invés de nós termos um pesquisador que propõe uma determinada verdade para um grupo social, nós vamos em busca das representações construídas por aquele grupo. E, por último, entender a educação para além da institucionalização moderna, né? Para além dos 4 muros ali da escola, mas como uma política pública e social, onde os sujeitos envolvidos são atores e precisam ser ouvidos, promover as condições essenciais para o desenvolvimento do sujeito no espaço de vida. Então, esse seria o objetivo final das pesquisas voltadas aí ao aporte das representações sociais. Então, eu agradeço a escuta atenta de todos, peço desculpas se estendi no tempo, e passo a palavra para o professor Natanael. Obrigado, Tiara. Eu vou ser breve na apresentação de 3 pesquisas
ou 3 investigações que tiveram como base todo esse aporte teórico e metodológico que foi colocado por Tiara, por sinal, muito bem, né? De maneira muito magistral. Tiara, agradeço aí essa sua explicação em relação a esses elementos, não somente da teoria, mas também do método das representações sociais. Basicamente, as pesquisas que nós desenvolvemos, elas são pesquisas nessa área, que é a área do chamado subúrbio ferroviário de Salvador. Então, nós trabalhamos com jovens, em torno de 18 a 30 anos, e quando nós colocamos o conceito de jovem, nós não estamos trabalhando com uma perspectiva etária, e sim com um conceito sociológico de juventude. Então, quando a gente fala dos jovens, nós estamos falando não dentro daquela perspectiva piagetiana, né? Mas nós estamos falando dentro de uma perspectiva sociológica. O subúrbio, ele tem aproximadamente, são em torno de 18 bairros, e onde a situação extrema de pobreza, de carência, de violência, de aspectos que nós estamos falando de vulnerabilidade social, são bem presentes. Em contrapartida, as práticas socioculturais que são desenvolvidas pelos jovens nesses bairros do subúrbio, essas práticas, elas terminam elevando e trazendo o reconhecimento desses jovens como jovens de periferia, como jovens de favela. Essa foi a primeira pesquisa realizada, ela teve um período de 2 anos, uma pesquisa que foi financiada pela FAPESB. Eu vou ser bem breve, só para que vocês tenham, e também pontual, só para que vocês tenham uma ideia de como nós utilizamos todo aquele embasamento da teoria e do método aqui nas nossas pesquisas. E depois nós ficamos, né, à disposição dos questionamentos. Então, eu vou pedir a Camila que só faça a tradução quando for necessário, se a nossa coordenadora, a professora Angélica ou a professora Marta pedirem, para que a gente possa ganhar tempo. Então, o título dessa pesquisa foi Representação Social de Juventude sobre Lobato. Lobato é um dos bairros, e a gente buscou quais seriam aí os conhecimentos e as práticas socioeducativas nesse espaço vivido. O espaço vivido é um conceito que a gente traz de Yves Tuan, que é um geógrafo chinês. A meta principal, o objetivo, foi aprender o conteúdo das RS de jovens sobre o Lobato. E, a partir daí, como é que a gente poderia contribuir com a orientação das práticas socioeducativas no subúrbio. Então, aqui a gente já traz uma das funções, que é orientar as práticas, e o outro é aprender o conteúdo. Então, nós trabalhamos basicamente com a abordagem estrutural de ABRIC, trabalhamos com 20 jovens do subúrbio. Foi uma técnica que nós utilizamos, uma técnica de exclusão a partir da bola de neve, e esses jovens, a gente introduziu a eles fotografias que foram tiradas pelos celulares e também o questionário da TALP. O tratamento foi dado pela evocação livre de palavras e fizemos, a partir daí, pelo método de PRVG, né, com relação aos elementos centrais, os elementos periféricos e elementos intermediários. E fizemos aí um cruzamento entre as representações através das fotografias e através dos elementos da TALP. A gente tem aqui mais ou menos uma ideia, através do método de Pierre Verger, espero que esteja claro, onde a gente pode observar os elementos centrais, os elementos intermediários e os elementos periféricos. E aí, dos elementos centrais, destacados a partir dos jovens, né, dos jovens das periferias urbanas, do subúrbio, que alguns elementos eles se sobressaem em termos de frequência, que são os elementos como a educação, a escola, a segurança, a relação entre os amigos e a família, a tranquilidade, os projetos sociais que são desenvolvidos nas periferias urbanas, a saúde, a cultura e a felicidade. E os elementos que vão proteger esse núcleo central, nós vamos observar que tem a relação, mesmo que sejam relação contraditórias, como
as práticas esportivas desenvolvidas em espaços como a prainha, o mercado, nas festas, mas existe também a violência que é tocada em relação à segurança pública. Já nesses elementos intermediários 2, a gente vai observar que são basicamente a relação entre lazer, os espaços de frequentação, a religião, a relação entre a criatividade e as políticas que são desenvolvidas, a determinação, o desenvolvimento e o próprio espírito de solidariedade que vem através do amor que esse jovem desenvolve. E os elementos periféricos, a gente verifica muito também essa relação contraditória entre o positivo e negativo, que é a situação do tráfico, uma paisagem que normalmente não é uma paisagem humanizada, as comunidades que se desenvolvem, por outro lado, a poluição, tristeza, diversidade. Então, são imagens extremamente contraditórias ou paradoxais entre o positivo e o negativo. As fotografias que foram tiradas por eles, essas fotografias, elas corroboram com os elementos que surgiram, né, das palavras que foram ou que emergiram enquanto elementos centrais, intermediários e periféricos. Então, só para ilustrar, nós temos aqui a prainha. A prainha é um dos lugares de frequentação desses jovens, então é um dos lugares onde eles têm para que possam desenvolver suas práticas sociais. Um outro lugar é a associação de moradores, e onde as práticas que são aí desenvolvidas em termos de cultura e lazer, elas são principalmente a capoeira, que é uma atividade muito desenvolvida, principalmente em Salvador, e o futebol. Por outro lado, eles também colocam, enquanto imagens que são chamadas de imagens negativas, é a relação entre uma escola recém-construída e a ordure, ou a gente pode dizer, o lixo que se deposita na frente da escola. Então, eles colocaram com muita ênfase, principalmente a questão a questão ambiental, né, e a questão da segurança pública existente, quer dizer, falta de segurança pública e uma falta de educação ambiental nos lugares onde eles frequentam. A partir daí, a pesquisa ela pôde apontar uma pista para a necessidade ou uma lacuna de a gente trabalhar com as práticas socioeducativas, e vocês vão perceber que as pesquisas foram sendo desenvolvidas a partir de lacunas que foram se apresentando em pesquisas anteriores. Essa primeira pesquisa nos apontou a necessidade de a gente desenvolver mais pesquisas que pudessem apontar quais seriam as práticas socioeducativas desenvolvidas no subúrbio. Essa aponta, primeiro, algumas lacunas, como a dimensão do esporte e do lazer desses jovens que estão aí nesses bairros, a dimensão cultural, principalmente trazendo a capoeira, a dança, e a dimensão do trabalho, que praticamente lá se desenvolve a pesca e o comércio. Daí a gente tem esses resultados, que são resultados básicos, a gente tem outros, mas pelo tempo a gente não deveria apresentar aqui. Então, o Lobato, esse bairro, ele constrói um processo que os jovens estudantes, eles trazem seu conhecimento a partir dessas relações que eles estabelecem. O Lobato surge como um espaço vital para o desenvolvimento de práticas desses jovens e que se combinam com elementos positivos e negativos. Esses jovens, eles trazem aportes importantes para que se possam orientar práticas socioeducativas nesses espaços, principalmente dentro de algumas perspectivas, como sociopolítica, pedagógica e a própria necessidade de se avançar na teoria das representações sociais, como base epistemológica, e também para a gente pode notar algumas lacunas ou alguns vazios que são importantes para a gente desenvolver os nossos estudos. Esse foi o primeiro estudo. O segundo estudo, que é interessante, que é bastante, eu diria, provocador, esse foi atual, foi desenvolvido em 2017, foi de um doutorado desenvolvido agora em 2021, representação social sobre o futuro de jovens, ou seja, como é que esses jovens periféricos representam o futuro,
Nós só temos 2 trabalhos desse no Brasil, um da professora Clarisa Prado, que é da Fundação Carlos Chagas, e a professora ela traz qual é a representação social sobre o futuro, mas ela não trabalha com jovens, é no sentido mais amplo, ou seja, são vários grupos, e um outro trabalho que é sobre a representação social do futuro das representações sociais. Então, nós temos 2 trabalhos no Brasil, e esse é o 3º trabalho, basicamente com jovens. E é interessante porque nós estamos vivendo um momento muito forte de pandemia, e é um momento onde a perspectiva de futuro, principalmente de jovens periféricos, é uma perspectiva muito fatalista. E esse trabalho trouxe, assim, algumas pistas, principalmente para orientar políticas públicas de juventude no nosso país. Então, aí está a nossa primeira meta, que é o objetivo de investigar como as representações de jovens construídas sobre o futuro poderiam trazer imagens para orientar essas práticas socioeducativas, e a nossa aproximação metodológica, nós trabalhamos com entrevista semidirigida, o AT9, que não é bem um teste, mas é um protocolo de projeção, ele é utilizado também na psicologia, os psicólogos não gostam muito, né, que os sociólogos trabalhem com aquilo que é um instrumento, não uma apropriação da psicologia, mas o Duran, ele desenvolveu um protocolo, que é o AT9, com desenhos, de qualquer forma, não deixa de ser elementos projetivos. E trabalhamos com o modelo de estratégia argumentativa para analisar as entrevistas. Foram 20 jovens que nós trabalhamos dentro do subúrbio. E o que é interessante é que a representação social atrelada à imagem e ao imaginário que os jovens trazem sobre o futuro são distribuídas em 3 dimensões. Um futuro distópico, onde a ambição e o consumismo fazem parte de elementos, vamos dizer assim, fundantes para que eles definam que eles não têm futuro. Isso é uma visão muito fatalista de uma grande parte, de 20, praticamente, que 12 jovens tiveram essa ideia de futuro. Outro é o futuro negacionista, onde diz, olha, as coisas estão aí presentes, mas nós precisamos de uma oportunidade para que esse futuro ele seja muito mais presente. E apenas 2 jovens tiveram a ideia ou trazendo uma imagem de um futuro possível, onde estava baseado principalmente nos aspectos afetivos e na memória familiar. Então, está aí mais ou menos uma ideia, esse futuro onde essas 3 dimensões elas se fundem, né? E esses indícios eles refletem algumas práticas socioeducativas que são importantes para as políticas públicas em nosso país, não só na perspectiva pedagógica, quando se trata do processo formativo de jovens, na perspectiva econômica, à medida que pode contribuir com toda essa atividade cultural desenvolvida dentro do próprio subúrbio ferroviário, principalmente para o movimento da economia local, e na estruturação da formação de grupos. E aí entra a função que Tiara trouxe anteriormente, aqui a gente tem a função identitária, esses grupos eles terminam se amalgamando, vamos dizer assim, e se fortalecendo de maneira identitária pela solidariedade. E, finalizando, essa pesquisa, nós estamos aqui finalizando agora, em 2021, em março, nós estamos entregando o relatório à FAPESB. Também foi apontada na pesquisa anterior, de 2017, que haveria uma necessidade da gente identificar como é que esses jovens se estruturam em redes coletivas para formar essa identidade que a pesquisa anterior trouxe. E aí a gente tentou investigar o processo de formação e articulação desses coletivos. Tentamos trabalhar aqui, foi interessante, foi justamente no período da pandemia, quando a gente estava indo para o trabalho de campo, a gente ficou sem poder estar com esses jovens, e a gente teve
que mudar completamente a nossa metodologia. Então, nós trabalhamos com 10 coletivos, optamos pela técnica da bola de neve, e aí tivemos que fazer todo o contato pelo WhatsApp, e eu diria que o pesquisador ele tem que ser criativo, sem perder de vista o rigor científico. E utilizamos o questionário que foi aplicado individualmente. Para ampliar a nossa amostragem, a gente utilizou o Facebook e o Instagram, utilizamos este software, que é o GEF, para tentar trazer o desenho da rede articulada por esses jovens. Esses foram os 8 bairros que nós trabalhamos, dentro do subúrbio ferroviário de Salvador, e a gente percebe que o bairro que tem mais coletivos é o bairro de Plataforma. Aqui nós temos uma ideia de quantos grupos surgiram. Em média, aqui nós temos 10 grupos, não vou falar todos eles para a gente ganhar um pouco de tempo. Eles se apresentam muito mais no subúrbio de Plataforma, em seguida o subúrbio de Paripe e em seguida Alto do Cabrito. E aí a gente tem em média de 400 e poucos jovens que estão agrupados nesses coletivos. Aqui nós temos uma ideia dessas redes, como é que elas se estruturam, e, como eu coloquei anteriormente, desses 10 coletivos, a gente tem, em média, 276 jovens que estão agrupados, pelo menos nesses 10 coletivos, mas, no total, a gente tem 500 e poucos jovens, ou 576 jovens, em todos os bairros do subúrbio. Os coletivos que mais se estruturam são o Cutucá, Produtores do Subúrbio, Ruásia, esse coletivo, que aqui é Angola, que são os coletivos que mais se estruturam e que se conectam em redes. Esse foi o primeiro resultado que a gente trouxe. Depois nós fomos para o Instagram e o Facebook, e através das hashtags, nós conseguimos aqui trazer, pelo menos, a perspectiva topológica para o coletivo Cutucá, e onde as hashtags que mais aparecem são essas: comunidade, adolescentes, juventude, arte e mobilização. Esse é o coletivo que mais mobiliza os outros coletivos dentro do subúrbio. E a gente pôde revelar isso e fundamentar através do Instagram. Esse coletivo Cabeça, a gente percebe que, mais uma vez, aparece a comunidade arte coletivo e aparece a palavra futuro nessa pesquisa, mas que também foi revelada nas representações sociais de futuro da pesquisa anterior. E a outra palavra que aparece também fortemente, a outra hashtag, é conhecimento. Para o MCPS, a gente observa que aqui uma densidade quando se trata de grupo, cultura, teatro, público, juntos e comunidade. Mais uma vez, a palavra comunidade ou a hashtag comunidade apresenta. Para os produtores do subúrbio, a gente também percebe que, como este coletivo é um coletivo que está em um bairro do subúrbio que não tem muita conexão com os outros, ele tenta buscar uma rede de apoio. Então, as palavras que mais aparecem é geração e apoio. Em seguida, cultura, arte e a rede. E, finalizando, a gente percebe aí um pouco, aí já são todos os grupos, como há uma densidade no grupo Cutucar, uma outra densidade no grupo Cabeça, uma outra para o MCPS e para os produtores do subúrbio. Entretanto, a gente percebe que, como eles são opostos, né, entre eles, mas que há, de qualquer forma, uma conexão no sentido de busca de identidade e de busca de grupo. Finalizando a minha fala, as representações sociais de formação de redes e promoção de práticas socioeducativas, elas se estruturam na medida que os jovens constroem essas representações, eles participam efetivamente de suas atividades nas periferias urbanas, a partir daí eles formam e se organizam, se articulam nos seus coletivos,
e foi o que Tiara colocou anteriormente, que é a base da teoria, né? O pensar, o sentir e agir nesses espaços que são espaços coletivos e que são espaços de práticas. E aqui nós estamos falando de práticas socioeducativas. E aí eu finalizo, Tiara vai apresentar duas e a gente vai finalizar para que vocês possam questionar na medida do possível. Bom, pessoal, eu vou trazer essas duas últimas pesquisas de uma forma mais simplificada, considerando que o professor Natanael foi mais rigoroso com relação aos métodos de coleta e análise dos dados. Então, considerando mais uma vez que, a depender dos objetivos da pesquisa, nós vamos privilegiar uma determinada metodologia e um determinado aporte teórico, sobretudo quando falamos das teorias complementares. Então, nesta pesquisa, o objetivo foi problematizar a produção de currículos escolares, né, do currículo escolar no cotidiano das escolas, a partir dos conteúdos das representações sociais de alunos do 5º ano. E, para isso, a pesquisadora recorreu a uma multimetodologia que envolveu, e a multimetodologia é, inclusive, algo bem pertinente às representações sociais. Nesse caso, no caso dessa pesquisa, as metodologias privilegiadas foram a evocação livre de palavras, a hierarquia de itens, no caso, né, quando a gente fala da abordagem estrutural, os mapas afetivos, o grupo focal, as narrativas e a sobreposição das informações coletadas. Então, cada um desses métodos de coleta de dados vai receber um determinado aporte no que se refere à análise. Então, como resultados, foram encontrados aí a imersão de conhecimentos do senso comum, como tributário das representações do espaço vivido, no caso, a comunidade da Engomadeira, que é o bairro onde se insere a escola municipal Álvaro Franco da Rocha, e foi percebido aí nesses conhecimentos determinadas categorias, determinados elementos que dizem respeito a conceitos como solidariedade, violência, moradia, histórias e tráfico. Então, estes conhecimentos compõem redes ampliadas constantemente de forma prospectiva e que impactam nos currículos escolares, uma vez que das representações sociais dos alunos, essas representações sociais vão interagir com esse currículo que é proposto pela escola. A próxima pesquisa foi a minha pesquisa minha tese de doutorado, onde nós buscamos as representações sociais de escola e de família, e aqui nós entendemos escola na pessoa dos professores, e a família com relação aos cuidadores, aos responsáveis pelos alunos. Então, tivemos como objetivo, nessa pesquisa, investigar de que forma as representações são construídas pela escola e pela família, no sentido de nortear a proposição de práticas socioeducativas. Então, a metodologia utilizada também está relacionada a uma multimetodologia, a partir da associação livre de palavras, entrevista individual semidirigida e entrevista semidirigida. Eu só esqueci de dizer que na pesquisa anterior foram utilizados aí uma amostra de 71 alunos do 5º ano e a totalidade de professores do 5º ano da escola. E na minha pesquisa, nós utilizamos 50 alunos, e com a amostra, né, 50 participantes, e também a totalidade de professores da escola. Então, como nós estávamos buscando pistas, a partir das representações que pudessem nortear a prática ou a promoção de práticas socioeducativas e, consequentemente, influências socioemocionais, nós encontramos essas 7 pistas, e a partir dessas 7 pistas nós fomos em busca de modos ou de formas que orientassem a promoção a influência socioemocional. Então, dentre essas pistas, nós encontramos alinhar o fazer da escola e da família, para que ambos sejam tidos como espaços de afeto, disciplina e aprendizagem, integrar a família e a escola por meio do diálogo entre pais, alunos e professores, considerar as dificuldades na escola e na família para a promoção de influências socioemocionais, realizar tarefas
condutas sociais e práticas socioeducativas que ampliem a noção do aspecto funcional da escola e do aspecto afetivo da família, considerar os atores sociais desses espaços como educadores e enfatizar o professor enquanto mediador principal do processo. Por último, respeitar as diferenças e acolher o aluno para a promoção de aprendizagens significativas. Então, essas foram as pistas que nos levaram posteriormente à proposição de estratégias para o desenvolvimento de influências socioemocionais. O professor Natanael vai fazer as últimas considerações. Eu agradeço a todos a audição atenta, e após as considerações do professor Natanael, a gente se coloca à disposição para as perguntas finais. Bom, agradeço a Tiara, e essas são algumas publicações do nosso grupo. Se a professora Marta e a professora Angélica, a partir daí, a gente fica à disposição dos questionamentos, né? Na medida em que a gente possa responder. Eu peço desculpa em não poder falar em espanhol, me gustaría mucho hablar espanhol, pero no mucho, e espero que essa exposição aqui das nossas falas venham justamente servir para que a gente possa entrar numa interlocução e, possivelmente, no futuro, a gente poder ter uma cooperação técnica e uma cooperação científica mais, eu diria, producente em relação não só ao programa de pós-graduação em Educação e Contemporaneidade e o programa de pós-graduação em Psicologia Social, né? Eu entendendo como secretário de Relações Internacionais, a gente já tem um acordo entre as nossas universidades e a gente poderia estreitar mais ainda. Então, essa é a nossa universidade, a Universidade do Estado da Bahia. Convido a todos, né? A professora Marta já esteve conosco em alguns momentos e convido outros, inclusive estudantes da pós-graduação que possam fazer intercâmbio conosco, mobilidade acadêmica. Graças, e aí está o nosso link para que vocês possam acessar, e temos lá todas as produções, e inclusive nosso site está em inglês e espanhol. Eu agradeço a todos e ficamos à disposição. Camila, muito obrigado, e fica aí, se você estar à disposição, do que a professora Angélica e a professora Marta quiserem em relação ao nosso trabalho. Muito obrigado, muitas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias al doctor Natanael Reyes y a la doctora Tiara Ribeiro. Muy interesante todo lo planteado. Yo les invito a todas y a todos a expresar, puede ser tomar la palabra o puede ser en el chat, preguntas, dudas, comentarios sobre lo expuesto. No sé quién quiera comenzar. No sé si me quieran levantar la mano. Jorgelina Dilorio, por favor, tu micrófono, gracias. Hola, bueno, aquí en Argentina, soy Jorgelina Dilorio de Argentina. Un gusto de ver me llegó la invitación, así que agradezco la posibilidad de estar participando, de escuchar esta maravillosa conferencia y conversación, y viendo a personas muy queridas, así que eso siempre es muy lindo. Y me surgió una duda, para quienes me conocen, vengo trabajando en el campo de las representaciones sociales y la intersección con las prácticas, no tanto en el campo de lo socioeducativo, pero tenía una pregunta y le quería hacer espero que se pueda entender el español divagado para cualquiera de los dos que estuvieron conversando, que tiene que ver con la diferencia, o mismo capaz en el campo dentro de lo socioeducativo, ustedes diferencian, como toda la teoría, entre el saber de sentido común, o sea, las representaciones sociales, y los saberes científicos,
pero también dentro del campo educativo hay otra transformación de los saberes que tiene que ver con la transformación del saber a ser enseñado, ¿no? Lo que algunos autores llaman transposición didáctica, que también implica una transformación del conocimiento científico para un contexto particular, que es el contexto de la enseñanza-aprendizaje, como podría ser esta conferencia, donde hacemos un trabajo de transformación de contenidos disciplinares para transmitir a una audiencia, en este caso de posgrado, pero ustedes plantearon investigaciones que trabajan con otros o sectores populares o con espacios socioeducativos no formales. Entonces, nada, les quería preguntar si conocen o si ustedes vienen trabajando en alguna de estas tensiones o si conocen investigaciones o con qué otras teorías podemos dialogar para pensar en esta polifasia cognitiva, ¿no? Diríamos Covici, que no hay solo representaciones sociales o saberes del sentido común, pero que en el campo o disciplinares solamente, y que en el campo de lo educativo tienen también esa especificidad, porque como educadores, incluso en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, hay una transformación de saberes mediada por representaciones sociales, como ustedes claramente plantean, pero que incluye otro tipo de conocimientos. No sé si se entendió mi pregunta. A veces damos muchas vueltas los argentines para hacer la formulación de preguntas, así que pido disculpas, pero agradezco la posibilidad de la conversación. Muchas gracias. No sé si quieren empezar con esta pregunta. Sí, doctor Natanael, por favor. Eu entendi um pouco, né? Mas eu gostaria que Camila fizesse um pequeno resumo, até para que eu possa, não sei se eu vou responder, mas talvez a gente tentar esclarecer ou dialogar um pouco. O campo que ela traz me parece que é extremamente interessante, porque faz uma relação entre esse processo de transformação de saberes e de conhecimento. São dois conceitos que nós precisamos aí transitar de forma parcimoniosamente. Na minha tese de doutorado, eu trabalhei com os saberes, ou os diversos saberes, e como esses diversos saberes do senso comum, eles entravam na escola como saberes geográficos e se transformavam como saberes, ou como conhecimento científico, para que a gente chegasse até o processo de formação de professores. Eu creio que é mais ou menos isso, né, que vem aí embutido na pergunta. Eu gostaria que Camila só deixasse um pouco mais claro, para que eu também pudesse discutir, eu não sei se é responder, mas discutir de forma mais clara. É isso, professor, assim, ela quer saber, assim, dentro dessa abordagem, não é, das representações sociais, como isso poderia se expandir mais, não é, para ter dentro do campo da educação social, não é, que tipo de pesquisas podem chegar muito mais além, não é, da teoria para a prática, não é? Então, eu acho que foi isso, para justamente a transformação no espaço. Ok. Eu vou, se você quiser fazer a tradução simultânea, fique à vontade, ok? Que eu acho que a gente ganha... Posso fazer mais falar devagar, por favor. Vou falar bem devagar. Bom, Jorgelina, né? Vou tentar, talvez, discutir um pouco com você, ou uma contribuição na perspectiva dialógica de que as pesquisas que são realizadas dentro do GIPRES, ela traz esse objetivo maior, que é justamente, né, que a gente pode, a partir dos saberes que são veiculados ao senso comum, nesses chamados espaços educativos não formais, como esses saberes, reificados cientificamente através dessas pesquisas do GIPRES e outras desenvolvidas pelo outro grupo de pesquisa da professora Ornelas, como esses saberes podem contribuir no processo de formativo não só dos alunos, mas também dos professores que estão no chão da escola, e dentro das práticas pedagógicas desses professores, eles possam utilizar essas representações sociais. E a partir dessas representações sociais construídas por esses jovens, no caso das nossas pesquisas,
com esses objetos que são socialmente representados, como é que isto pode, esses conteúdos e esses processos podem contribuir com a melhoria de práticas pedagógicas dos professores na escola. Nós temos, porque não trouxemos aqui, para título de exemplo, nós temos uma pesquisa, foi aquela que foi desenvolvida por Marcelo. Você participou, Camila, né? Que é uma pesquisa onde ele vai justamente verificar como essas práticas socioculturais desses jovens podem estar contribuindo com as práticas pedagógicas e os currículos escolares. Eu creio que o cerne da pergunta de Jorge tenha sido justamente qual é a contribuição das representações sociais na aplicabilidade da educação, principalmente no processo de ensino-aprendizagem. Então, em tese e também no campo empírico, a gente tem trabalhado nessa perspectiva, como essas representações ao senso comum, que ocorrem nesses espaços não educativos, não formais, eles podem contribuir com as práticas pedagógicas de professores nos espaços educativos formais, ou seja, nas escolas. E também nas universidades, porque nós estamos falando de processos formativos, não só na educação básica, mas também na educação superior. Nós que estamos nos cursos de pós-graduação, nós também temos a responsabilidade do processo formativo, né? Não só da graduação, mas também na pós-graduação. Bueno, resumiendo un poco, porque lo que el profesor Natanael habló para responderle a la alumna que hizo la pregunta, pues el grupo de investigación, lo que él trae, que la propuesta del grupo de investigación del GPIS es justamente traer tanto la teoría, llevarla a la práctica, pero digamos de la comunidad a la universidad, como viceversa, de la universidad a la comunidad. En el caso de la comunidad, las acciones que se hacen, los estudios que se hacen en la comunidad, nos sirve para justamente para contribuir al currículo de formación de profesores. Y en el caso de lo que se hace en la universidad, que ya es la formación del currículo, ¿no? de la construcción de la pedagogía, es cómo hacemos eso para llevarlo a la práctica dentro de la comunidad. Entonces siempre el grupo de investigación siempre está en ese diálogo constante entre comunidad y universidad, ¿no? Donde los dos se contribuyen, tanto lo que aporta la comunidad se lleva para el crecimiento y el conocimiento de los profesores, ¿no? En el campo de la educación, como esa grade curricular que se hace junto con los profesores, cómo se aplica eso, esa pedagogía dentro de las comunidades. Entonces es lo que el grupo de investigación siempre prioriza dentro de sus investigaciones. Pronto, profesor. Estamos à disposição. Espero ter respondido ou criado aí uma provocação para que a gente possa dialogar mais. Muy bien, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Sí, Marta. Marta está ya abrió su micrófono. Perdón, estoy picando a todos lados. Pues agradecer a Natalia y Tiara la ponencia, que realmente fue muy interesante. Pues nos deja, a mí particularmente, como me abre muchas reflexiones. Más que preguntas, quisiera saber si ya han publicado los resultados de estas investigaciones tan recientes. ¿Dónde podemos encontrar estas publicaciones, sobre todo en lo que concierne al futuro de los jóvenes en las favelas?
al trabajo, digamos, de corte comunitario que están haciendo también con los jóvenes en las favelas. Me parece muy interesante también esta investigación sobre las redes entre los colectivos. Y bueno, me gustaría como conocer un poco más, y creo que no solo a mí, sino a los participantes, a las participantes, ¿dónde podemos encontrar estos resultados publicados o conferencias? Y a mí particularmente me interesó también conocer un poco este programa, el logiciel de redes, porque justo la pandemia nos está obligando a trabajar, a hacer trabajo de campo virtual, ¿no? Entonces creo que sería una muy buena herramienta para que lo conozcan nosotros y nuestros estudiantes del posgrado. Pois bem, Marta, com relação às duas últimas pesquisas, redes de coletivos, nós temos um artigo que foi recentemente submetido, ele não foi ainda publicado, então, os primeiros resultados dessa pesquisa nós enviamos para a revista de Sociologia e Redes. O artigo foi aceito, mas ainda não foi publicado, está para sair. A gente só tem o artigo original. Eu acredito que saia este ano, porque como nós enviamos o ano passado, ele deve sair este ano. Com relação ao futuro também, foi enviado, porque esse trabalho nós terminamos, ele foi defendido agora em janeiro, então é um trabalho bem recente, e também o artigo foi enviado para a revista há 4 meses atrás. Então, nós só temos o original, que podemos enviar ou aguardar a publicação. Com relação ao Lobato, que foi a primeira pesquisa, nós temos 2 artigos já que foram publicados na revista Educação e Linguagem. Eu posso estar enviando, inclusive, o site da revista para a Marta, e Marta pode socializar com os colegas. A revista está em espanhol, em inglês e português. É a revista Educação e Linguagem. Tem 2 artigos nossos sobre o Lobato e faz referência à pergunta de Jorgelina, porque nós temos também aí um artigo na Educação e Linguagem, onde a gente vai trabalhar com a representação social de tirinhas, ou seja, a utilização, trabalhamos com a Mafalda, né, que é do cartunista argentino, e a gente foi verificar ali quais seriam as representações e como é que poderia ser utilizada nas práticas pedagógicas. Eu acho que é bastante interessante. Sobre redes colaborativas, eu já falei, a gente tem um artigo publicado na revista Educação e Debate, um artigo publicado comigo e o professor Walter, que foi o meu orientando dessa pesquisa sobre o futuro, e esse artigo fala de pesquisas solidárias e colaborativas. Como é que a gente pode trabalhar com a teoria das RS dentro dessa perspectiva ou dessa abordagem de pesquisa solidária colaborativa? E, então, esse artigo já foi publicado, está na revista Educação e Debate. Por último, sobre o programa. É um programa gratuito, é um software gratuito, ele pode ser baixado naturalmente. Agora, eu tive que tomar um curso, né, com os nossos colegas do GESTEC. Marta já foi convidada, inclusive, para algumas palestras nesse programa de gestão e tecnologias aplicadas à educação. Então, enquanto professor do GESTEC, foram 2 ou 3 cursos,
para poder trabalhar com essa ferramenta. Eu acredito que em breve a gente pode estar fazendo um mini curso ou uma oficina com estudantes. Eu vou verificar junto ao professor Túlio, que é o que lida basicamente com esse programa, se ele pode estar fazendo junto aos os estudantes e professores do programa de psicologia social uma espécie de oficina, né, em relação ao GEF. Eu acho que é interessante, a gente precisa ter um pouco do domínio em relação a esse programa. Ele é interessante porque ele nos possibilita trabalhar com o que nós estamos chamando hoje de NeoNet, que é pesquisa antropológica, mas aquelas chamadas pesquisa, desculpa, etnográfica, utilizando ferramentas da internet. Como a gente não está podendo ir a campo, a gente está utilizando as ferramentas da internet para trabalhar com a chamada NeoNet, ou seja, é etnografia ou pesquisa etnográfica com ferramentas da internet. Facebook, Instagram, esses determinados aplicativos. Bien, muchas gracias. Yo quisiera aprovechar para hacer una pregunta también. A mí me parece, pues bueno, fue muy interesante, ¿no? Muy enriquecedor escucharles. Me pregunto si existe ya dentro de su grupo alguna estrategia para poder buscar impactar con este conocimiento. O sea, conocer, por ejemplo, la importancia de los espacios en la conformación de las identidades de los jóvenes, pues es fundamental para poder fomentar muchísimas sinergias positivas, pero ¿cómo impactar en políticas públicas? O, por ejemplo, pienso, hace poco terminé yo una investigación sobre la vulnerabilidad de los jóvenes estudiantes universitarios y el bajo rendimiento escolar. Y conocer que hay en familias con frialdad, con distancia entre los padres y los hijos, en donde no hay importancia para la educación y el conocimiento vale poco, esa distancia y esa frialdad como un factor muy importante para la justificación del bajo rendimiento escolar de los estudiantes universitarios, por supuesto que lleva a la idea de es importante que se quieran, es importante que haya apoyo mutuo, es importante, pero ¿cómo lograr impactar con este conocimiento? ¿Cómo lograr que las familias comprendan esto, o las universidades, o el sistema de educación de un país? No sé si han pensado o tienen ya resuelta la manera de impactar, del que el conocimiento que uno genera vaya más allá del texto publicado y logre algún impacto, por favor. Y vamos a escuchar una pregunta, creo, de la doctora Juana Juárez. Sí, Juanita, por favor. Tu micrófono, por favor. Buenos días, perdón. Primero agradecerles la exposición que han hecho esta mañana. Ha sido muy nutritivo el planteamiento que nos lleva desde la parte teórica hasta la investigación y sus hallazgos, que son pues significativos. Creo que nos dejan mucho que pensar, y un poco abusando, porque vi la pregunta de la doctora Angélica y yo tenía lo que se antoja después de ver los resultados que tienen, es justamente qué sigue, ¿no? ¿Cuál es el paso que sigue cuando tienen este tipo de información que revela pues cosas que efectivamente de otra manera pues no hubiéramos, si solo nos quedamos con las primeras indagaciones que hicieron, pues solo tenemos una mirada del tema? Y con todo esto que tienen, la verdad es que la pregunta que yo iba formulando mientras se iba viendo sus resultados era, ¿y ahora hacia dónde, no? ¿Hacia dónde va? Pero de verdad, muchísimas gracias. Ha sido bien nutritiva esta mañana. Gracias. Gracias, Jorgelina, también por estar por ahí.
Sí, pues Professor, está tranquilo ou precisa de tradução? Eu acredito que eu entendi, sim, a pergunta da professora Angélica. Para muito claro, eu penso que entender o espanhol é mais claro do que eu falar português e vocês entenderem o português. Eu creio que eu tenho que falar um pouquinho de espanhol ou portunhol para que possa se compreender. Enfim, é muito interessante a pergunta da professora Angélica, principalmente quando se trata das estratégias que são utilizadas a partir dos resultados que nós temos das pesquisas. E eu acho que essa pergunta se alinha muito à pergunta da professora que antecedeu, infelizmente eu não pude mais verificar, eu não tenho o nome dela aqui, quando nos pergunta o que é que a gente está fazendo com esses resultados e para onde nós vamos, né? Então, se fala muito da questão da ampliação, não só do conhecimento científico que nós desenvolvemos dentro das nossas pesquisas, mas também os conhecimentos que podem ser aplicados em outras dimensões. Então, eu vou falar muito nessa linha. Eu acredito que tenha sido isso, não, Camila? Acho que as duas perguntas vão nessa linha, então ótimo. Então eu vou tentar responder nessa linha. Bom, professora Angélica, primeiro dizer que essa é a nossa meta, né? Até porque as nossas investigações, elas são investigações que partem sempre desse diálogo entre o empírico e o teórico. E as pesquisas são sempre pesquisas de intervenção. Como nós trabalhamos com espaços educativos ou socioeducativos, e trabalhamos com as comunidades, não só a comunidade escolar, mas as comunidades locais, então, os nossos objetivos são sempre voltados para a intervenção. Então, os resultados que surgem, eles surgem e, à medida que vão surgindo, a gente tenta sempre impactar em 3 dimensões. Primeiro, que é a dimensão epistemológica, no sentido de ampliar sempre o conhecimento teórico. Tanto é que a gente ousou, na pesquisa sobre RS do futuro, tentar um diálogo entre Moscovici, Jodelet e Gilbert Durand, ou seja, um diálogo entre a psicologia, a sociologia e a antropologia. E a partir desses jovens, a gente conseguiu esse senso comum, esse conhecimento do senso comum, reificar um conhecimento científico. No aspecto político, todos os resultados que surgem ou que emergem das nossas pesquisas, a gente tenta sempre, num diálogo com os gestores do governo estadual, não estamos tendo diálogo hoje com o governo federal, porque é um governo que é um governo antidemocrático. Estou colocando aqui porque politicamente não está funcionando, principalmente para a educação, e também é um governo que está indo de encontro ao que a gente está chamando de princípios educativos. Então, hoje nós temos um diálogo não só com o governo federal na perspectiva das escolas estaduais e na esfera municipal. Nós temos hoje parceria com 5 escolas, uma escola que fica na Engomadeira e 4 escolas que ficam no subúrbio ferroviário de Salvador. E daí, os resultados que são obtidos da pesquisa, nós voltamos para a escola e a gente trabalha com um processo formativo com os professores e alunos dessas escolas, porque muitos desses alunos são oriundos dessas comunidades. E a gente trabalha em 2 linhas, na linha da formação de professores, a partir das necessidades deles, e aí nós temos nossos estudantes da pós-graduação e da graduação que vão atuar nessa linha de frente nas escolas, e nós temos, por outro lado, os editais que nós participamos. São editais, aí sim, são editais da CAPES, e aí são editais do governo federal, e são editais também que são publicados pela própria universidade. Nós trabalhamos, tem 2 anos, com os editais de extensão, aí já é um trabalho mesmo de aplicação dos resultados, e nesse edital da UNEB, nós trabalhamos basicamente com oficinas de formação de alunos e professores.
E aí nós tínhamos, dentro dessa oficina de fotografia, de dança, de teatro e também de ampliação de conhecimento, porque muitos desses professores têm uma necessidade de desenvolver determinados conceitos que são equivocados. Então, resumindo, trabalhamos com resultados que possam estar desenvolvendo políticas públicas para juventudes, trabalhamos com editais, ou participamos de editais que possam estar fazendo intervenção nas escolas, e em parceria com o governo do estado e com o município, nós temos aí uma parceria com 5 escolas, dando aí assistência a esses professores e trabalhando no processo formativo. Eu já vou responder, então, a pergunta da professora, que antecedeu a professora Angélica. E qual é o passo que a gente dá com essas revelações? Eu acho que já respondi, né? A partir dos resultados, como nós trabalhamos imerso na comunidade, então, o grupo de pesquisa, Camila está aqui, ela participa, inclusive, porque Camila, ela é oriunda de uma comunidade, com um trabalho com uma comunidade na Cidade Baixa, quer dizer, em Salvador, e eu conheci Camila assim. E a gente já está tendo uma relação do grupo de pesquisa com a comunidade. Então, a gente não trabalha no gabinete, né? Não são pesquisas de gabinete, são pesquisas onde surge ou emerge o objeto socialmente representado, emerge dessas comunidades, e a gente emerge e investe nessa comunidade, e a partir daí a gente faz o processo de retroalimentação. Então, onde nós estamos? Vocês perceberam que a pesquisa que nós realizamos em 2014 para 2016 nos apontou que a gente deveria, ou que a gente poderia ampliar no processo de entender melhor as práticas educativas. E aí a gente foi trabalhar com as práticas educativas. As práticas educativas nos apontaram que a gente poderia verificar como é que esses jovens se articulam e se conectam entre eles para fortalecer a identidade. É uma pesquisa que está terminando agora. Dentro dessa pesquisa surgiu a possibilidade de a gente verificar quais seriam as representações sociais de futuro atrelada ao momento, ao contexto que nós estamos vivendo de pandemia. Então, são pesquisas que vão se retroalimentando, e cada vez que aparece uma lacuna, a gente tenta ampliar esse conhecimento a partir da lacuna anterior. Para onde vamos, eu não sei. Enquanto nós estivermos vivos, a gente trabalha com formação, né, professora ou professoras? Então, aqui já tem a Tiara, que foi me orientando do doutorado, e já vai fazer o pós-doutorado trabalhando com aquelas famílias, ou seja, a comunidade e a escola onde ela fez o doutorado. Já vai ser uma intervenção no pós-doutorado. É uma outra estratégia também que se tem para a gente estar aí nesse processo de formação, não só dos sujeitos que estão na universidade, mas dos sujeitos que estão na comunidade. Gracias. No sé si la doctora Tiara quiera comentar algo. Ficou claro? Eu falei em português bem devagar. Se qualquer dúvida, Camila pode esclarecer com o espanhol, que é mais claro do que o meu. Tiara? Não, apenas complementando a fala do professor Natanael, eu entendo que nós somos movidos, às vezes, por urgências, de fato, em expressar no contexto mais amplo as pesquisas, os resultados de pesquisa, mas, ao mesmo tempo, nós temos conhecimento de que, quando elegemos um objeto, a gente elege uma parte muito pequena de uma realidade. E o professor Natanael se referiu às fronteiras que a UNEB estabelece com a comunidade, e isso é engraçado dizer que isso se dá, inclusive, no cenário da UNEB. Então, quando a gente chega na UNEB, é exatamente essa imagem que a gente observa, essa imagem que está aqui projetada. A comunidade da Engomadeira, ela faz fronteira com a UNEB, e isso é extremamente provocativo. Eu lembro que quando eu entrei no doutorado, quando eu fui na UNEB pela primeira vez, foi exatamente a reflexão que eu tive logo de início. Aqui existem pessoas pensando sobre aquela realidade, mas de que forma isso chega na comunidade?
E uma vez que eu ingressei na comunidade para fazer a coleta dos meus dados, enfim, para efetivar os grupos, a gente vai percebendo essa materialização, que é tão desejada no âmbito da pesquisa, porque as pessoas conseguem, por exemplo, na escola Álvaro Franco da Rocha, nós temos uma infinidade de intervenções e de coletas, enfim, que são feitas naquela escola. Então, eu acho que a angústia é não poder fazer mais, mas com o que nós nos propomos a fazer, e essa intervenção é sempre feita com coerência, com esse intuito mesmo de continuidade. Então, como o professor Natanael também mencionou, a gente está aí com um projeto de pós-doutorado em avaliação pelo CNPq, e o intuito do projeto de pós-doutorado é justamente dar seguimento aos resultados ou às propostas que foram encontradas no meu trabalho de doutorado. Então, assim, a gente vai, enfim, contribuindo com essas transformações que são, inclusive, bastante limitadas no contexto político que a gente está vivendo hoje no Brasil, onde hoje o nosso clamor para quem está na área de educação é conseguir falar abertamente sobre essas ideias todas no contexto das universidades e das escolas, uma vez que esse silenciamento ele tem sido proposto. Então, a nossa luta, ela deu alguns passos para trás, mas a gente pretende, enfim, dar seguimento, enfim, com as pesquisas, com as intervenções, com essa proposta mesmo de complementaridade, de continuidade e de sentido, não é? Sempre nessa perspectiva de ter sentido para aqueles que são, de certa forma, favorecidos com as nossas pesquisas. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, Marta. Sí, para dar un ejemplo del compromiso que tienen el doctor Natanael, Tiara, el equipo pues, de investigación allá y en el posgrado. En el congreso al que asistí, el último congreso, viví una experiencia maravillosa, y es que las sesiones del congreso fueron en una escuela elemental y parte del público eran, o sea, el congreso se hizo en las aulas de la escuela elemental con los alumnos, creo que era secundaria, el equivalente a secundaria, y primaria, secundaria, no sé, y estaban los chicos ahí, y las ponencias eran ahí. Entonces, era como invitar a los investigadores a socializar los resultados de sus investigaciones para todo público, no solamente dialogar entre nosotros en un congreso cerrado, sino ellos nos estaban escuchando, los chicos. En mi conferencia me tocó que eran chicos como de 13 años. Y vaya, fue una experiencia muy, muy interesante, muy enriquecedora, y creo que es un buen ejemplo de esta intervención o digamos, este diálogo entre el conocimiento científico en las universidades y la manera de socializarlo en la comunidad, en otros espacios. Graças, Marta. Penso que é belo exemplo, né? Você participou disso, né? Os alunos tanto da escola fundamental quanto da escola secundária. São estudantes que participam das nossas pesquisas, que desenvolvem trabalhos científicos, apresentam nos nossos eventos, quando eu digo nossos eventos, não só eventos da universidade, mas eventos que são promovidos por outros organismos. Nós, dos grupos, nós terminamos fazendo arrecadação em dinheiro, né, para que eles possam participar, e eles apresentam temáticas que emergem da própria comunidade, objeto de estudo com metodologia, desenvolvendo as pesquisas também dentro das escolas. Então, é interessante que você tenha participado, Marta, e eles estavam lá assistindo sua conferência. E participando efetivamente.
Exatamente, hein? E com perguntas interessantes, né? Perguntas com um raciocínio lógico, que tinha todo um rigor, né? Uma lógica e um rigor científico. Muy interesante. Muchas gracias por compartir también esta experiencia. Yo quería pues, invitarles si hay algún otro comentario. Ya estamos por el cierre, ya son las 12:54. Quería agradecerle enormemente al doctor Natanael Reyes y a la doctora Tiara Ribeiro. Ya les envié sus constancias, porque en este momento, al final del evento, en una situación presencial, estaría yo entregándoles las constancias, así es que se las envío por mail, agradeciéndoles mucho. Y quiero compartir pantalla para hablar de nuestro ciclo de conferencias rapidísimo. Estamos aquí en el posgrado en Psicología Social con nuestro ciclo permanente de conferencias. En el caso del trimestre 20O, de enero y marzo, estamos el día de hoy con la segunda conferencia, como pueden ver. El 10 de marzo tenemos una conferencia que va a dictar el doctor Lupicino Íñiguez, Fatales en la Psicología Social Crítica. Luego el 15 de marzo el doctor Patrick Rató, Miedo colectivo y representaciones sociales en el contexto del COVID-19. Y el 30 de marzo el doctor Roberto Fernández, Memorias políticas en tiempos de politización y revueltas. Esta conferencia del 30 de marzo es de un académico de la Universidad de Chile, el doctor Patrick Rató de Francia, el doctor Lupicino Íñiguez de la Universidad Autónoma de Barcelona, y hoy que estamos, llegamos hasta Bahía, la universidad en Brasil, para que escuchen y se interesen en nuestro ciclo de conferencias. En nuestra página del posgrado está toda la información de cada una de ellas, y perdónenme, pero pues tenía que aprovechar el espacio para promover nuestras próximas conferencias. No sé si haya algún otro comentario o despedimos a nuestros conferencistas del día de hoy con un aplauso que no podemos más que poner en la pantalla, ¿verdad? Muchísimas gracias, les agradecemos mucho. Gracias. E, pues, bueno... Eu gostaria de fazer um convite ao programa, a todos do programa de pós-graduação, agora eu falo como secretário de Relações Internacionais, para que a gente possa estabelecer uma parceria formal entre as nossas instituições, muito mais na perspectiva de uma minuta de convênio específico, porque a gente já tem um acordo de cooperação mais amplo, para que a gente possa ter mobilidade acadêmica não somente dos estudantes de graduação, como de pós-graduação, e também de professores na nossa universidade. Nós temos um programa específico chamado de Programa de Professor Visitante, onde nós recebemos, Marta já foi convidada 2 vezes, né, para estar no nosso programa. A gente tem esse programa, agora está um pouquinho complicado em função da pandemia, mas eu acredito que a partir do 2º semestre, e esse programa a gente tem hospedagem, alimentação e a participação do professor entre 1 semana a 2 semanas na graduação e na pós-graduação, orientando, coorientando. Eu faço o convite à professora Joana Juarez, à professora Angélica, à professora Marta, que a gente possa estar elaborando uma minuta de convênio com um plano de trabalho específico numa parceria entre a psicologia social e a educação. Me parece excelente la propuesta, la agradezco muchísimo y la voy a trabajar con las colegas. La doctora Marta de Alba y la doctora Juana Juárez forman parte de nuestro comité académico del posgrado, así es que pues dentro del comité lo tomaremos con toda seriedad para poder hacer el convenio, y seguramente estaremos muy, muy contentos de que algunos colegas puedan ir a Brasil, y ojalá pudiera ser yo también, porque me encantaría. Seguramente aprenderíamos mucho. Le agradecemos mucho, doctor Natanael, la propuesta, y la tomamos como viene, con mucha seriedad. Muchas gracias.
No Muchas sé si gracias. hay algún otro comentario, Marta, Juana. No. Pues aquí quedamos. Muchas gracias por todo. Les agradezco su presencia. Y aquí nos quedamos mientras ustedes se van desconectando. Gracias. Que les vaya muy bien. Muchas gracias a Hasta luego. todos. Muchas Muchas gracias, gracias. Camila. Muchas gracias, Muchas Marta. Estou te gracias a esperando. todos. Hasta luego. Gracias, chao. Hasta Chao. luego. Bye.